Uma mulher chegou em mim dizendo: Patrícia, eu tenho algo para contar para testificar o seu ministério. Eu vejo doramas e séries turcas. E eu tava vendo e fiquei 4 horas vendo série turca e fui pra academia. Na hora que eu cheguei na academia, eu tava tão envolvida com a história de amor da série, que quando o personal chegou perto de mim, que eu senti o perfume dele, a minha vontade era cair nos braços dele. Ei! Mais um vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, é claro, Dark Romance Gospel. Uma ratuna camponesa manda um relato para a pastora e diz: Pastora, sou viciada em séries românticas, turcas e doramas. Seja lá o que isso quer dizer. E me peguei completamente entediada pela monotonia do meu relacionamento e comecei a fantasiar com o personal. E é claro que muito provavelmente em um congresso de mulheres, a pastora vai usar dessa história para dar uma lição para as mulheres aqui. Como vocês sabem, eu amo pastoras pregando na igreja, não é isso? Então, sente-se, acomode-se, pegue o seu café e aprecie comigo esse trecho dessa história. Quem sabe tiramos algo de proveitoso daqui, não é mesmo? O que você acha? Fica até o final e não sai daí porque tá começando mais um Fala Caras. Uma história de amor excita uma mulher. Eu gostei da forma que ela começou. Uma história de amor funciona. Já funciona para excitar uma mulher ao ponto dela fantasiar. Uma simples história de amor já é combustível suficiente para mexer com a mente de uma mulher. Para mudar a mente de uma mulher. Ao ponto de fazê-la realmente começar a fantasiar com o mundo real e desmerecer talvez ali uma relação que ela já tenha. Tira ela um pouco da realidade, porque a história romântica, justamente para causar mais impactos emocionais na mulher, a pessoa que está escrevendo tem que dar uma exagerada, né? No filme ou no livro. A pessoa tem que dar uma exagerada, tem que colocar coisas muito mais intensas do que uma situação normal seria. E isso acaba tendo o potencial de deslocar o conceito que aquela mulher tem de desenvolvimento de relacionamento, amor, relacionamento saudável, da realidade. Então vamos ver como ela vai construir aqui. Uma mulher chegou em mim dizendo: Patrícia, eu tenho algo para contar para testificar o seu ministério. Eu vejo doramas e séries turcas. E eu tava vendo e fiquei 4 horas vendo série turca e fui pra academia. Na hora que eu cheguei na academia, eu tava tão envolvida com a história de amor da série, que quando o personal chegou perto de mim, que eu senti o perfume dele, a minha vontade era cair nos braços dele. Eu ouvi risadas satânicas e cruéis. Eu sei que eu ouvi, e ela ouviu, olha a carinha dela. Não, e detalhe que ela ainda faz assim, ó, segurem, safadinhas, segurem, sapequinhas, tá? Se vocês se revelarem demais, a igreja começará a cheirar enxofre, tá bom? Pera aí, segura, olha só o que ela falou. O que ela falou foi algo sério, olha só. O perfume dele, a minha vontade era cair nos braços dele. Elas riram. A mulher contou uma história de que ela sentiu uma tentação forte de cair em adultério. E as mulheres riram. Cara, enfim, eu não sei se eu tô sendo muito implicante, mas pra mim não é normal, tá? Envolvida com a história da série turca. Quer dizer, inverta os papéis. Imagina que um cara tá pregando ali, aí o cara fala assim, pregando pra homens, né? O amigo falou pra mim, eu cheguei perto ali, a moça, a personal chegou perto de mim, eu senti o perfume dela, o pastor deu vontade de puxar e agarrar. Aí você ouve. Tá ligado? É o tipo de coisa que você ouvir e falar assim, pera aí, opa, qual é a graça disso aqui, cara? Qual é a graça disso? Não faz sentido você rir nessa hora. Mas tudo bem, eu posso estar sendo muito implicante agora, né? Ela tava tão envolvida com aquele romance, que na hora que aquele homem chegou e falou assim, e aí, você tá bem? Você tá bem? Putz, fez ela só precisou disso? Pensar, ele tá me chavecando. Aí ela respirou fundo. Cara, olha, eu tenho um problema com pregação de mulher, eu tenho um problema com pastorado feminino por causa disso. Ela não tá falando pra mim qualquer coisinha, qualquer historinha, entendeu? Então não faz sentido pra mim contar com esse teorzinho. Vocês estão vendo, gente, que bobinha que ela era? Não, ela estava cogitando o adultério. Você sabia que na lei de Moisés a punição disso era a morte? Tipo assim, você entende que o fato de Jesus ter tido misericórdia daquela mulher, naquela passagem que muitas pessoas problematizam, que pode ter sido acrescentado, você entende que a misericórdia dele não fez isso deixar de ser um grave erro de morte? Tanto é que ele diz, vai, não peques mais para que não te acometa algo pior. Então, falar disso assim, não me desce legal, cara. Aí ela respirou fundo, sentiu o cheiro do perfume dele, e ela disse, eu preciso te contar
que em fração de segundos tudo o que eu queria era que ele pegasse na minha cintura e me tirasse de lá. Cara, isso é real. Isso é real, porque isso me lembra uma cena do filme Eyes Wide Shut, em que a Nicole Kidman tá falando pro personagem do Tom Cruise, né? Que ela não entende porque ele é tão seguro com relação a ela. E ele fala assim, eu sou seguro porque eu confio em você. E ela dá uma risada na cara dele, cara. E ela fala assim, cara, se você ao menos soubesse. Aí ele fala, soubesse o quê? E ela conta uma história pra ele. A história que ela conta é que eles estavam de viagem num lugar e ela simplesmente sentiu uma parada dessa forte por um cara. Ela sentiu uma paixão muito avassaladora por um marinheiro, um piloto lá. E ela disse pra ele claramente, cara, se ele chegasse e dissesse que queria me levar embora, eu iria imediatamente. E eu não sei te explicar porquê, mas eu estava disposta a deixar você, o casamento, nossa filha, tudo. E naquele momento ele toma um choque, porque ele fala assim, como assim, cara? Então, ou seja, confiar estava errado. E o cara entra em choque, porque ele começa a depois ter flashes, pensando nela, o traindo com esse cara e tal, e começa a vagar pela rua pensando assim, caramba, confiar é errado? O fato de eu confiar cegamente na minha esposa, eu estou sendo errado, né? E ela que fez isso. Ela fez ele pensar dessa forma. Ela quis tirar da cabeça dele esse pensamento tolo e juvenil da parte dele, do tipo assim, não, eu quero confiar em você, independente de qualquer coisa. E ela basicamente ali o corrige. Ela dá um choque de realidade nele, dizendo assim, cara, você não tá no mundo real. Essa é a realidade. Olha o que eu já senti. Você imagina se esse cara tomasse a decisão de fazer isso, você não estaria conversando comigo agora. Então isso aqui, essa história, ela é muito real. Eu tava disposta a cair em pecado. Ó. Olha isso. E me tirasse de lá. Eu tava disposta a cair em pecado. Olha isso. Porque ela tava envolvida com uma fantasia de uma série? Por que isso? Porque nossa via de atração é uma emoção. É uma história. E aí eu recebo todos os dias pessoas dizendo, eu caí em adultério. E aí você vai ver, o que aconteceu, minha irmã? Ai, meu casamento tá assim, tá assado. O que você andou vendo, minha irmã? Não, eu gosto de ver dorama. Eu gosto de ver isso. Gente, você é movida por emoção. Uma história de amor pode acender você, sim. Uma história de amor pode fazer você cometer algo chamado adultério. Mas eu não caí em pecado. E quem disse que precisa cair? Existe algo na psicanálise chamado adultério emocional, que nada mais é do que Jesus dizendo que se você olhar, você pecou. Adultério emocional é não cometer o ato, mas desejar cometer. Adultério emocional é sonhar com essas histórias de doramas e de séries turcas enquanto está com seu marido. E é sentir no corpo sensações que afastam você da realidade. Qual é o problema do dorama, então? Ou da série turca? É que você mesmo amando o teu marido, do dia para a noite você vai começar a estabelecer uma comparação. Nós precisamos vigiar para não cairmos. E o lance é que ela vai comparar com o que é mentira, ela vai comparar com o que não é verdade, com o que não é real. Esse que é o maior dos problemas. Antes fosse ela saber de um caso, de uma história de amor que aconteceu aí. Outra coisa é as pessoas escreverem e ali embutirem coisas que eles sabem que vão gerar os tais dos gatilhos, né? Eles vão começar a colocar aquelas coisas que sabem que vão impactar as mulheres profundamente, né? Que vão ativar o máximo do profano delas. Todas essas escritoras e escritores, eles sabem já existe já existe um roteiro, já um esqueleto pré-estabelecido do que fazer. A questão é quais limites você quer romper, né? Aonde você vai exagerar. O ponto é, o cristão moderno está tão imerso na cultura ocidental, ele está tão imerso nessa cultura da modernidade ocidental, que assistir dorama passa a ser um mero detalhe, é só um pequeno agravante, tá ligado? A maioria delas, olha a estética delas, olha as fotos delas de Instagram, tipo assim, você não enxerga tanta diferença. Se maqueiam igual, se vestem igual. A diferença é que umas vestem mais curto que outras. Mas o caminho, de fato, para a libertação é o caminho contrário. É entender verdadeiramente o que diz a palavra, qual é o direcionamento da palavra para todas elas, e elas tentarem se policiar para tentar se tornar ao máximo o que diz a Bíblia. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça como que um monte de menina vai para a igreja. Na Bíblia tem todo um direcionamento do que é a mulher ideal bíblica e elas não são uma grama do que está escrito. Falo isso tranquilamente para você. Elas não, a maioria delas, não são uma grama do que está escrito lá, pô. E tudo isso por quê? Porque não usam desse tempo aqui para doutrinar, como diz a palavra. Criar as pessoas, forjar as pessoas, ensiná-los na sã doutrina. Tá, falam, tá, constrangem as pessoas com relação a pecado. Tá, falam que uma pessoa seguiu por esse caminho que é errado e se deu mal, e se ferrou e tal, mas enquanto isso, a mentalidade, o que as pessoas, a forma como as pessoas olham uns para os outros e para as coisas, para os bens materiais, a mentalidade com relação ao mundo moderno e às conquistas,
a mentalidade delas e o entendimento acerca das passagens bíblicas no que concerne a submissão e o que é o verdadeiro matrimônio. Enquanto a base da coisa, né, não for a rocha, ou seja, os fatos já estabelecidos na Bíblia, você acha mesmo que é favorável para um cara acreditar em alguma delas? Pô, eu sei que o meu discurso aqui ele tá um pouco pesado, mas para e pensa por um momento, cara. Não faz sentido. Para começar, elas deviam parar de pregar. Ah, você exagera demais. Por que você fala que elas não podem pregar? Pô, a menina tava pregando, dando um direcionamento legal ali. Por que você tá... Eu vou te explicar por quê. Nesses congressos aí pra falar pra mulheres ou pra casais ou sei lá o quê, cara, muitos deles não vão na base, porque eles sabem que a base mexe com as estruturas. Significa dizer que se você construir sua casa na mentira, na areia, você precisa demolir a sua casa, procurar a rocha e construir tudo lá em cima da rocha novamente, certo? Dá muito trabalho. Dá uma ligada nesse trecho dessa pregação aqui. Ai, Vanessa, que isso? Mas o homem que procura. Que isso? Que história é essa? Quem te ensinou isso? Vou te ensinar outra coisa hoje. Presta atenção. Beleza. Eu não sei o que deixa você aí do outro lado mais puto, tá certo? É a estéticazinha, a jaquetinha, é o telão lá atrás, é toda a estética preta da igreja, o layout, a chiqueza, né, as luzes. Mas o que me pega, você sabe que é a mão, tá bom? A mão, eu não gosto da mão, tá bom? Se eu tivesse um país, eu com certeza iria decretar uma lei em que esse gesto seria punido gravemente. Cara, dá uma ligada, ó. Olha o jeito de falar, ó. E procura. Que isso? Que história é essa? Quem te ensinou isso? Vou te ensinar outra coisa hoje. Presta atenção. O homem também quer se sentir desejado. Ok. Quer. Então a problemática aqui é o seguinte. O homem geralmente quer ficar procurando a mulher e a mulher deixa. Vocês sabem, já falei muito aqui no canal sobre o capanga que vive nas masmorras do lar dele. Certo? Ele não tem um lugar de honra na casa dele. Ele não é aquele que é visto, respeitado, servido. Não. Ele é apenas o lacaio do lar, certo? Cujo qual trabalha mais e todos os seus recursos vão para todas essas pessoas, porém, cuja voz é a menos importante, certo? Então o que ela está tentando falar aqui? Ela está tentando dizer para as mulheres aqui, olha, não é assim que as coisas são. Vocês já estão casadas, ele já está acorrentado a vocês, então no mínimo, ele não deveria ser aquele que vem atrás de você se rastejando, se humilhando antes de dormir, querendo alguma migalha de afeto sexual. Vocês deveriam ter piedade dele e de vez em quando procurá-lo para que ele se sinta desejado. Pergunta: se ela está ensinando a essas mulheres a agir de maneira que o marido delas se sinta desejado, talvez é porque o marido delas não é desejado. Se a resposta for sim, isso levantará uma segunda pergunta. Por que os maridos delas não são desejados por elas? Eles não eram desejados antes do casamento? O casamento foi uma decisão única, exclusivamente racional, no sentido, quero alguém para me amparar emocionalmente e financeiramente apenas, não tenho desejo nesse sujeito? Não, não era isso, eu tinha desejo. Ora, tinha desejo antes, agora o desejo começou a morrer. O que matou esse desejo? Então, um lugar desse é um lugar para você chegar na raiz da coisa, certo? Você chega na planta ali da situação, você vai nos fundamentos da casa. Se você identificar que essa casa foi construída na areia, você tem que levar todas ali, pelo menos tentar. As mais humildes talvez vão alcançar esse lugar aqui dentro. Você vai levar todas elas a demolir essa casa que foi construída na mentira, nas ilusões, e dizer para elas que o caminho é o que está escrito. Este é o fato, tá, meninas? Esta é a verdade. E qual é a verdade? Em Tito, no capítulo 2, como li no vídeo anterior, Paulo vai orientar que as mulheres mais velhas devem ser reverentes na sua maneira de viver, para não serem caluniadoras nem dadas a vinho, mas que sejam capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, serem prudentes, puras, estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Ora, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, ele vai dizer: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos seus próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando sua vida casta, em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, uso de joias, ouro, da compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no seu coração, incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam as antigas e santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe meu senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto.
Ora, este é o fundamento, este é o fato. Esses e outros textos, né, que falam com a mulher, mas eu peguei apenas esses dois aqui. Esse é o fundamento no qual as mulheres que construíram seus relacionamentos, sua casa na mentira, tem que chegar ao entendimento, destruir o que foi construído na falsidade, na ilusão, nos devaneios adolescentes que elas tiveram. Em outras palavras, para usar termos mais gospel aqui, em outras palavras, para usar termos mais cristãos aqui, ela tem que se permitir ser quebrada pelo Criador. Uma vez que ela crê que é a palavra do Criador, né? Ela tem que ser permitida ser quebrada e que o oleiro faça um novo vaso a partir da verdade. Construir o seu casamento e a sua casa na verdade dos fatos. E aí o relacionamento vai estar nos fatos. Vai poder ser construído a partir da palavra. Uma vez que ela diz ter um casamento cristão. Um casamento bíblico. Então, qual é o meu problema aqui? Ela tá dizendo, o cara quer se sentir desejado, mas vai na raiz do problema. Por que elas não estão desejando o cara? É sério que essa é a solução? Faz ele se sentir desejado. Vai lá e finge. Vai lá e inicia. Não. É bom fazer isso porque é o seu dever, tá na Bíblia, é um mandamento, mas investigue o porquê. Não é normal. Você escolheu se casar com esse homem. Você sentia algo. Esse algo está desaparecendo. Vocês são jovens ainda? Isso não é normal. Procure saber aonde ele tem culpa e aonde você tem culpa. Quer se sentir desejado. Hoje, eu atendi um casal. Hoje. Fiquei lá dentro do carro atendendo. Por quê? Porque ela... Ai, Vanessa, jovem. Ai, mas não falta pra ele. Não falta. Quanto que não falta? Uma vez na semana. Minha filha, na tua idade, uma vez na semana é muito pouco. Ai, Vanessa, que isso? É muito pouco. Porque a menininha lá do trabalho tá fazendo o seu marido se sentir desejado. E você só faz pra cumprir a tabela. É porque às vezes a menininha do trabalho, já que ela quis criar esse exemplo, né? Vamos trabalhar com ele aqui também. A menininha do trabalho vê um lado do marido dela que é competente, é um cara que sabe resolver as coisas, tem boas ideias e ela o admira. Se ela trabalha para ele, ela o serve. Então não é à toa que esses tais sentimentos surgem nessa menininha e morrem na esposa do cara. É porque, ainda que por dinheiro, ainda que por um salário no fim do mês, a menina cumpre um papel bíblico para com esse cara que a esposa não cumpre. Que merda, né? É verdade. Então o problema de muitas pessoas é que Deus diz como uma coisa tem que ser e nego acha que faz melhor. Nego acha que, não, calma aí, vai montar em cima de mim. Não, essa pessoa tirará vantagem de mim. Eu digo, caramba, é só escolher uma pessoa boa. Então eu tenho que concluir que você escolheu uma pessoa de merda. Quando a mulher dá esse tipo de desculpa, tá ligado? A mulher que se diz cristã, ela dá toda essa desculpaiada, tipo assim, não, vai lá, besta, eu não vou fazer isso não pra nenhum homem, não. Tipo, peraí. Que tipo de cara você escolheu? Vamos lá, fala mal dele pra mim agora, vai. Fala o merda que ele é. Porque você se diz cristã, escolheu esse cara e tá dizendo que tudo que a Bíblia diz que é o teu papel para com ele, você não quer fazer para ele. Então, desculpa, não tem saída, sabe? Não tem saída. E eu nem acho que essa desculpa é verdadeira, porque é ele e tal. Eu acho que é o ego. Eu vejo que é o ego, tá ligado? Eu vejo que é o ego, eu vejo que é o orgulho, tá entendendo? Mas vamos lá. Então, a partir de hoje, minha filha, você mostra que deseja o seu marido. Você tá cansada? Tá, eu sei. Bate aí. Mas... Ok, acho que eu tô entendendo. Vocês todas estão falando a mesma língua e acham que eu não entendo o idioma. Deu pra entender perfeitamente. Essa risadinha entregou mais ainda. Vocês acham que nós não entendemos os códigos, mas a verdade é que todos nós entendemos, porque agora todas vocês estão com legenda. Deu a impressão que você também faz exatamente como você tá dizendo. Você não deseja realmente, você só vai lá e faz. Mas o que importa é você fazê-lo se sentir desejado, né? O que importa é você tentar tirá-lo daquela condição capanguística e decrépita, de um cão sarnento abandonado, cuja opinião e posição dentro da casa não é tão importante. Ei, você também tem a impressão de que trabalhar muito hoje em dia já não garante mais nada? Tem gente estudando por anos, se formando e no final tá desempregado ou ganhando muito mal? Como é que vive nessa incerteza? Senta aí e deixa eu te mostrar outro caminho. Hoje tem gente comum, sem formação, fazendo dinheiro pela internet e simplesmente criando artes no Canva. Calma, não é nenhum absurdo, nada fora da realidade. É que empresas, lojas, perfis de Instagram, todo mundo precisa de design o tempo todo. Mas a maioria não sabe fazer e paga bem pelo serviço. Por isso, você precisa conhecer o curso Profissão Designer. Você não vai só aprender a mexer no Canva, você vai aprender a transformar isso em renda de verdade. Criar artes que vendem, montar portfólio, encontrar clientes, cobrar pelo seu trabalho e fechar bons serviços.
Isso parece um pequeno passo para sair do zero, mas na verdade é um grande passo para mais segurança financeira. Começar a ganhar dinheiro com design, mesmo sem experiência? Você pode usar isso como renda extra ou transformar em um negócio digital. E o melhor, o acesso é vitalício. Uma vez que você adquiriu, é seu para sempre. Se identificou? É só escanear o QR Code que aparece na sua tela. Ou clica no link no comentário fixado. Mas não deixe para depois, porque quem começa antes, sai na frente. Bom, eu queria dizer, aproveitando aqui esse gancho, que o cara, eu queria que o cara, ele tem uma parcela grande de culpa nisso tudo. A gente tá brincando aqui, obviamente, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não curto muita coisa, é muito moderno isso aqui, tá ligado? Até a estética me incomoda muito. Mas, sejamos justos, os homens desse tipo de igreja, eles têm uma grande parcela de culpa nesse quadro que elas descrevem que a coisa chega. E eu digo pra você qual é. Muitos desses caras não buscam se autocontrolar enquanto são solteiros, digo sexualmente. Colocar seu desejo sexual sob o próprio domínio. Então, com vontade, eles vão lá e se resolvem sozinhos. Aqueles que tentam não pegar ninguém. Ele tá com vontade, ele vai lá e se resolve sozinho. Depois aí pronto, passa um dia, dois, ele tá com vontade, ele vai lá e se resolve sozinho. Aí passa um dia, tá com vontade, deu vontade, se resolve sozinho. Então, e você pode se perguntar, tá, mas se esse cara é da igreja e ele não tá pegando rapariga por aí, eu acho que tá ok, tá aceitável. Aí é que tá o problema. Eu não vou entrar na parte de ser pecado aqui e ficar condenando ninguém. O problema maior é o seguinte, ele é alguém que é dominado pelo desejo dele. E se esse cara, a partir daí, encontrar uma moça e casar, ele apenas transferirá a escravidão sua escravidão pelo seu desejo para uma fornecedora. Então, basicamente, quando esses caras casam com essas moças e elas acabam passando muito rápido pela fase inicial ali do desejo, da química, elas começam a perceber que esse cara, ele é extremamente mais dependente do desejo dele que elas. Então isso acaba alimentando nelas uma impressão estritamente correta de que elas têm poder sobre eles, porque elas têm. Então, a resposta da pergunta do por que você está tendo que fingir que esse cara é desejado por você, se você tem que fingir é porque na verdade ele não é. Por quê? Como chegamos nesse ponto? São duas vias. Uma, ela não se posiciona no matrimônio segundo a palavra determina. Segunda, ele é escravo do desejo dele. E quando ele não coloca o desejo dele sobre seu domínio, sobre seu poderio enquanto é solteiro, quando ele casa, ele transfere para ela. E ela se percebe uma fornecedora das realizações sexuais dele. Então repare que quem colocou ela nessa posição não foi ela necessariamente, foi ele. Então aí vem a pergunta, tá, então o que o cara deveria fazer? O cara tem que fazer NoFap? O cara tem que, meu irmão, entrar naqueles 200 dias, 150 dias sem nada e pá, aí se tiver uma recaída, entra em mais 100 dias de novo? Cara, quem sou eu pra ficar falando pros caras que os caras têm que entrar em NoFap? O cara tem que colocar o desejo dele sob controle dele. Ele tem que vencer o desejo dele o máximo de vezes que ele conseguir. O exagero disso talvez seria o NoFap. Mas, por exemplo, se o cara se perceber um sujeito que ele tem que se resolver, ele precisa, ok? Esse é o exemplo. Ele precisa, ele necessita de se resolver todos os dias, ou um dia sim, um dia não, tá? Mas todos os dias, né? Porque aí, pô, já não é viciado, né? Mas tá, todos os dias. Ou um dia sim, um dia não. Ele precisa. Ele não consegue, meu irmão, matar, sei lá, uma semana. Ele não consegue. Então esse cara, ele tem que se atentar. Ele não pode casar, primeiramente. Ele não pode casar. E ele precisa se atentar com relação a isso, reconhecer e colocar esse desejo dele. Ele precisa entrar nessa jornada de se autoanalisar, começar a se autodisciplinar sexualmente e fazer intervalos cada vez mais longos de dias entre uma aliviada e outra, se é que você me entende. Porque o desastre que acontece quando um completo viciado acaba se casando com uma fornecedora é absolutamente cruel. E então a necessidade de pregações como essas. Você acha que ela não está falando com muitas? Se esse cenário que descrevi não fosse o da maioria? O cara começa casado com ela e ele é apenas um cara normal. Como disse, né, no início do matrimônio, ambos desejam um ou outro talvez na mesma intensidade. Agora a gente pode fazer. Então, meu irmão, madeira. Eles acabam de acordar, alabacou. Pouco tempo antes de almoçar, elebenébia. Logo depois do café da tarde, arabacanto. Acabaram de jantar, estão de barriga cheia, mas antes de dormir, xerebenébia. E é essa maravilha no início. Mas a natureza não é justa, não é mesmo? Ele, como um cão insaciado, busca incessantemente uma maior quantidade de cruzas, enquanto que ela não prioriza tanto muita quantidade em detrimento de muita qualidade.
Então, para saciar a fome desse pobre canino, ela decide barganhar com alguma coisa na casa. Do tipo, estou com preguiça de lavar a louça, estou com dor de cabeça para fazer isso ou aquilo na casa. Ele rapidamente entende o recado e começa a dar conta dessas pequenas coisas. E quando ele a reencontra, qualquer resquício de desejo que ainda estava pro positivo começa a cair da metade para o negativo. E isso é algo absolutamente natural. Na cabeça desse animal, essa troca faz um pouco de sentido, até porque não tem mais tanto sangue lá em cima ainda. Quando esse cara volta depois de todas essas tarefas cumpridas, para que ela não tenha nenhuma desculpa para dar, ele diz: meu bem, mas não tem mais nada pra fazer, né? Pô, a gente podia aqui, né, dar uma namoradinha e tal. Nesse momento, ela olha pra ele e ela não enxerga um cara normal pedindo, ela vê um completo dependente químico. Pô, não tem mais nada pra você fazer, né? Pô, você podia me dar aquela paradinha, né? Eu já cuidei de tudo ali. Pô, será que a gente não pode, sei lá, se envolver mais um pouquinho, não? Pô, sei lá, tipo, pela hora que nem tá tão tarde. Não dá pra respeitar, não dá pra admirar, não dá pra tentar forçar, permanecer esse cara nessa posição, se é que ele já esteve nessa posição dentro do matrimônio deles. Como vocês sabem, eu já disse, Deus abriu meus olhos espirituais acerca dos matrimônios. Então, certa vez, eu fui na casa de um amigo meu, e ele era um cara normal, ele era um cara que queria fazer as coisas dele, era um cara que tinha vontade própria. E eu bato na porta, fulano! E quando ele veio se aproximando da porta, eu ouvi correntes no chão e pensei, ora, o que será que eles estão carregando aí dentro da casa? Correntes? E eu imediatamente vejo a figura. Aquele não era mais meu amigo. A nega dele no quarto, cansada, não queria ser incomodada, não podemos falar tão baixo. A hora que a gente sentou, que ele falou assim, a gente não pode falar tão baixo, que ela tá com dor de cabeça. Eu falei, cara, ela tá lá longe, lá dentro do quarto. Eu falei, eu sei, é porque, cara, ela é muito estressada e tal. E ficou se coçando assim, sabe, falando, ficava olhando pros cantinhos assim, falando, e eu pensava assim, meu Deus, cara. Detalhe, né? Ela chamava ele baixo. Ela falava, fulano, assim no quarto, e ele ouvia. Você sabe o nível de controle que você tem que ter sobre alguém para você chamar de longe, baixo, mas que você quer garantir que você não tenha que gritar? Você fala baixo, como se ele estivesse do lado. Ele tem que te ouvir. Então tá esse momento na mesa em que a gente tá conversando ali, então a gente rindo ali, mano, pois é e tal, e do nada você ouve de fundo fulano, bem baixinho. Ele, sim, já vou, só um momento, sim. Oh. E sai aquela coisa triste, encolhida, sem esperança de um futuro melhor. De onde vem isso? Como chega a esse ponto? Escravo, servo dos próprios desejos, esposa que não quer assumir a posição bíblica. A junção dessas duas máquinas se transforma nesse megazord que todo mundo já viu, todo mundo sabe. E aí às vezes tentam encontrar soluções como band-aids, né, para tampar um problema evidente, porque todos sabem que isso é um problema evidente. Ela não deseja o próprio marido, nunca. E quando faz para cumprir tabela. Fala, caras, passando aqui rapidinho para lembrar todos vocês que esse canal foi desmonetizado. Oi? O quê? Aparentemente, após analisar o meu canal usando combinação de sistemas automatizados e revisão humana, sabemos que tipo de humano deve ter revisado o meu canal e decidido que é um conteúdo nocivo que incita ódio, um conteúdo ofensivo, depreciativo e que promove violência e ódio contra minorias. Todos que me conhecem e conhecem o meu trabalho sabem que jamais promovi tal coisa e disseram que eu deveria ficar absolutamente furioso. Mas percebi que essa era a oportunidade perfeita para fazer todos os upgrades que sempre quis fazer. Durante um tempo, os vídeos vão ter uma collab, onde tudo que você que já é inscrito e já me apoia deve fazer para me apoiar é clicar em inscrever-se novamente e clicar na opção do segundo canal. E é com muita satisfação e honra que apresento a você nosso novo canal, Fala Caras Resurrection. Esse é o nosso novo canal. Quando a monetização já tiver sido ativada nele, todos os conteúdos passarão a ser postados lá. Eu não mudarei em nada o conteúdo que venho produzindo desde o início, mas colocarei um som censurando os termos para dificultar o algoritmo. Então lembre-se, você não precisa nem pausar o vídeo, apenas desce a tela um pouco, clica em se inscrever e inscreva-se no canal Fala Caras Resurrection.